A vida deste homem é um dos grandes mistérios da humanidade. No vídeo de hoje, você vai conhecer os passos de Manfred Seal, um homem que todos achavam ser uma pessoa normal, mas foi um assassino cruel que agiu por 30 anos sem ser descoberto. Mas antes de começar, seja bem-vindo. Se você gosta de explorar o desconhecido, se inscreva no canal e venha conosco em busca de enigmas e mistérios. Também não deixe de dar o like no vídeo. Manfred Adolf Seal nasceu na Alemanha em 30 de setembro de 1946 e nunca levantou qualquer suspeita em seu comportamento. Em 1957, após frequentar uma escola secundária, concluiu sua formação em quimiografia, técnica em gravar figuras em metais. Entre 1967 e 1969, ele entrou no serviço militar obrigatório. Já em 1973, estudou arte e história social em Frankfurt, mas não chegou a se formar. Naquele mesmo ano, Seal se casou e teve sua única filha em 1979. A vizinhança considerava Manfred Seal um homem discreto e amigável. Não demonstrava ser um homem violento, mas gostava de visitar prostitutas da região. Uma delas chegou a acusá-lo de ser violento e alertou as colegas nos arredores para tomarem cuidado. Mas não foi o suficiente para levantar suspeitas. Não era nada fora do normal. Fã do Alasca, seu único hábito estranho era usar casacos de lã mesmo no verão. E por isso as pessoas o apelidaram de Alaska. Em 1996, ele foi internado em uma clínica de reabilitação para tratar o alcoolismo. E então, em 2014, morreu após ser diagnosticado com um câncer no esôfago. Quem conheceu este homem em vida não imaginava que estava guardando um segredo tão chocante. Semanas depois de sua morte, sua filha se surpreendeu ao encontrar restos humanos em sua garagem. E a partir daí, começou a ser descoberto o perfil de um assassino cruel, que agiu durante 30 anos sem ser descoberto e nunca pagou por isso. Após a descoberta, as autoridades começaram a investigar o seu passado e encontraram provas e evidências de que ele foi responsável por crimes brutais praticados na região. Carregados de sadismo e violência extrema, os crimes de Manfred Seal chocaram a Alemanha. Após matar suas vítimas de maneira cruel, ele retirava diferentes partes do corpo para guardar como troféus. Considerado pela polícia como um homem misógino e misantropo, Manfred Seal tinha prazer em torturar suas vítimas com muita violência. Sim, este é definitivamente o caso mais extraordinário em que já trabalhei. A violência é tão desprezível e insondável que eclipsa tudo o mais que experimentei. Estas foram as palavras do detetive superintendente-chefe Holger Thompson, da Comissão Especial do Alasca. A polícia também encontrou em computadores guardados no seu porão 5 terabytes de conteúdo adulto, carregado de muita violência e humilhação. A psicóloga criminal Lydia Benek o descreveu como um homem sádico e sem qualquer empatia, que via as pessoas apenas como um objeto para satisfazer suas fantasias. O também psicólogo criminal Helmut Cury o considerou alguém sem capacidade de vibração emocional, já que seus crimes eram praticados de maneira inteligente. Existia uma postura social de fachada que Manfred Seal usava para praticar seus crimes, e isto também trouxe a possibilidade dele ter pelo menos um cúmplice. A complexidade dos seus atos tornam difícil a possibilidade dele ter feito tudo sozinho, mas, até o momento, nenhum envolvido foi descoberto. A polícia acredita que Seal agiu entre 1971 e 2004. Até o momento, foi confirmado que ele pode estar envolvido na morte de pelo menos 5 mulheres e um adolescente, mas é provável que tenha feito muito mais vítimas. Existem evidências para isso. Sua preferência era mulheres em situação de vulnerabilidade. Normalmente, suas vítimas trabalhavam como prostitutas e eram viciadas. Ele as estrangulava, depois mutilava e as desfigurava. As autoridades tentam coletar relatos da população para tentar resolver este mistério. Este foi o caso mais antigo atribuído a Seal. A faxineira e assistente de cuidados geriátricos de 19 anos foi encontrada morta em 6 de fevereiro de 1971, em um galpão de jardim. O que chamou a atenção foi a situação que o corpo estava. Tudo indica que o responsável tinha um comportamento sádico. Sua barriga foi aberta e seu estômago, intestino e útero foram retirados com uma faca. Devido às circunstâncias, a polícia acredita que o responsável tinha conhecimento de anatomia. Então é provável que, se foi realmente Seal, existam mais vítimas. Manfred Seal se tornou o principal suspeito por eles trabalharem em Frankfurt, em locais próximos um do outro. Agora, em abril de 1971, foi a vez da enfermeira geriátrica turca de 23 anos. A suspeita é que Manfred Seal tenha se encontrado com ela em um vagão de trem abandonado, já que essa era uma prática comum naquele lugar, onde os jovens gostavam de se encontrar para ter encontros amorosos.
Hatice trabalhava na mesma casa de repouso de Gudrun. Por isso, Sil se tornou suspeito novamente. A vítima teve ferimentos graves na cabeça, e seu seio esquerdo e lábios foram removidos. Dava para ver que o responsável mais uma vez tinha um comportamento sexualmente sádico. Gisela Singh trabalhava vendendo seu corpo. Era viciada em heroína e soropositiva que passava por um tratamento delicado. Em 14 de junho de 1991, ela foi vista pela última vez em um centro de aconselhamento sobre drogas em Frankfurt. Naquele dia, ela desapareceu e só foi encontrada 14 dias depois por uns catadores de cogumelos que estavam em um parque de estacionamento na floresta de Hofheim. Em sua bolsa foi encontrada uma passagem de trem e uma seringa descartável. Naquele dia, a polícia procurou um homem chamado Hans que a acompanhou, mas depois foram confirmadas evidências que Manfred Sil também havia sido seu acompanhante. Ela foi estrangulada e seu abdômen e coxas foram mutilados. Seu corpo já estava bem deteriorado quando foi encontrado. Mais uma vez, o responsável tinha o perfil de uma pessoa sádica, e a principal suspeita é que Sil seja o grande responsável. Dominique Monrose também trabalhava vendendo seu corpo. Sem casa para morar e viciada em drogas, ela é outra provável vítima de Sil. Ela desapareceu em 3 de dezembro de 1993. A polícia acredita que tenha sido morta naquele mesmo dia. O culpado cortou sua cabeça e dividiu seu corpo em vários pedaços. Colocou-os em sacos plásticos e os descartou em um trevo de Frankfurt. Existem evidências de que o responsável tenha guardado seu torso em um freezer por cerca de 10 dias. Mais um caso que não teve uma solução e ocorreu na mesma região que Manfred Sil agiu. A funcionária de banco de 27 anos que tomava medicamentos para tratar esquizofrenia desapareceu em julho de 1996. Sua cabeça foi encontrada em um pequeno jardim num distrito de Frankfurt. Também existem fortes evidências de que ela tenha sido mais uma vítima do serial killer. Outra que trabalhava nas ruas. A jovem de 18 anos desapareceu em 13 de julho de 1998, no bairro da estação de Frankfurt. Viciada em drogas, estava com sua saúde debilitada. A polícia acredita que ela também foi morta por Sil, apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado. Gabrielle é outra que também não teve seu corpo encontrado. Era mais uma prostituta viciada em drogas e desapareceu em 7 de setembro de 1999. O suposto culpado teria conversado com ela em um fórum, mas nada ainda foi provado, e existe uma chance de ter sido mais uma vítima do assassino. Christine desapareceu no dia 4 de dezembro de 2000. Ela morava em outra cidade, mas trabalhava como prostituta em Frankfurt, na mesma região onde as outras mulheres desapareceram. Naquela tarde, ela desapareceu e não foi mais vista. A polícia acredita que também tenha sido obra de Sil. Já em 4 de abril de 2004, a polícia encontrou uma cabeça já esqueletizada embrulhada em um papel alumínio. Estava na barragem de Offenbach, outro distrito de Frankfurt. Não foi mais encontrado qualquer outro resto, e também não foi possível identificar a vítima. O caso de Britta Simone Diallo chama a atenção por ela ser talvez a última vítima de Manfred Sil. Mais uma que vendia seu corpo para sobreviver. Aos 43 anos não tinha onde morar. Ao que parece, Sil ofereceu um acordo para lhe dar abrigo. E no outono de 2003, ela desapareceu, mas não foi dada como desaparecida. Era justamente de Simone os restos mortais encontrados pela filha de Sil. Ela foi torturada antes de morrer, e partes do seu corpo foram colocadas em um recipiente de plástico azul na garagem de Sil. Os ferimentos de Simone eram muito parecidos com as fotos encontradas no computador de Sil, o que o tornou o principal suspeito. Na região dos joelhos, pelve e mamas foram encontrados 8 pregos. O corpo também tinha várias marcas de faca. Existe a possibilidade dela ter sido mutilada ainda viva pelo carrasco. Este era o mesmo perfil de assassino dos outros casos. E a partir daí, a polícia passou a considerar que Sil pudesse ser o responsável pelos casos anteriores, já que não havia aparecido um culpado ainda. Outra possibilidade é que Manfred Sil seja o responsável pela morte de Tristan Brubach, um menino de 13 anos que foi morto de maneira brutal e com as mesmas características das vítimas de Sil. Inclusive tem um vídeo no canal sobre este caso. Depois deste vídeo, dá uma olhada lá. Apesar de existir poucas evidências, existe a possibilidade na participação de Sil na morte de Tristan. Sem saber exatamente por onde começar, as investigações concentram-se em descobrir outras potenciais vítimas e impressões digitais nas roupas delas que indicam que Sil seja o culpado. Até o momento, são apenas acusações. Talvez demore um pouco para este mistério ser completamente resolvido, pois os casos já são muito antigos, e isto torna o desafio muito grande para as autoridades. O que resta é apenas descobrir o que pode ter acontecido para dar uma explicação para as famílias, já que o possível culpado não está mais vivo. E este é um dos maiores mistérios da Alemanha.
Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar vendo vídeos como este.